Hello galera do Mundo Ideal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente segue com a nossa série De Onde Veio Isso? E de onde veio o kamikaze? O kamikaze é um derivado de pêndulos. E o que a gente mais vai ver aqui são atrações derivadas de pêndulos. Na verdade, quase tudo veio de pêndulos. Um kamikaze, ele também é conhecido como Ranger. Só que um Ranger de braço duplo. E eu vou te explicar a diferença, eu vou te explicar os tipos de kamikaze, eu vou te contar de onde veio, quem inventou, quando surgiu, qual foi o ano, tudo isso nesse vídeo de agora. Eu sou Pedro Monsu e já agradeço a sua companhia comigo até o final desse vídeo, porque tá bom demais, hein? Eu sei que você vai ficar. Depois da vinheta, eu volto. Ranger de braço duplo, ou The Apollo, ou Sky Master, ou Tesoura, ou Sky Flyer, ou... Esses são nomes derivados do nosso querido kamikaze. Kamikaze é um passeio de diversão, derivado de um pêndulo, geralmente encontrado em parques de diversões. Lógico, né? Você não vai encontrar um kamikaze no açougue. Eu sei que o brinquedo inicialmente foi fabricado pela Fabric e também Sartori, e teve sua origem em 1984. Desde então, mais de 150 kamikazes foram vendidos, só por essas duas fabricantes. Vale ressaltar que existem diversas outras fabricantes de kamikaze. Aqui no Brasil, por exemplo, temos fabricantes que fabricam kamikaze. Quando chega a carreta do kamikaze na sua cidade, uma torre estacionária é erguida, aonde ela apoia duas gôndolas e cada uma dessas gôndolas levam 16 passageiros em seus braços. E para cada um desse barcão do kamikaze aí, é uma fileira de 2 pessoas. Geralmente é assim. Até mesmo com um kamikaze inverso. O que é um kamikaze inverso? É o kamikaze, por exemplo, que tinha lá no Play Center, onde o kamikaze inteiro é erguido e você vai lá com essas perninhas balangando. Geralmente os kamikazes são com as 4 primeiras fileiras voltadas para uma direção e as outras 4 fileiras voltadas para o lado oposto. E durante a brincadeira, os passageiros são movidos para trás e depois para frente, até ganhar o impulso e aí o bichão fazer várias inversões. Fala, Douglas, o que você tá achando? A gente tem que estar na ponta, viu? As 2 gôndolas são conectadas ao motor, para que elas oscilem simultaneamente. Quer dizer, às vezes não. Independente do tipo de modelo do kamikaze, os passageiros são contidos por um cinto de ombro, além de uma barra de travamento secundária no colo. Pessoal, ó, dá um sorriso pra câmera, velho, nem começou ainda. Se você ficasse só assim, tá bom, né? Ai, meu Deus do céu! Ô, galera! Oh, meu Deus do céu! Ai, 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 meu Deus do céu! Não pode ser. Ai, meu Deus do céu! Como esse trem funciona? O ar comprimido é usado para acionar o motor. E também existem mecanismos à prova de falhas que acionam um paranauê lá em caso de falta de energia, fazendo assim com que haja perda desse ar comprimido, fazendo o brinquedo parar lentamente. Quer dizer, às vezes não. Whoa, 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 whoa! Oh my God!
You're not riding it. You're not riding it. Probably shut it down. Something just fell off of it. You're not riding it. Stop talking now. Tegan, do you not know? Come here, Sissy. Aurora. Os lados e o teto da gôndola são compostos por barras de metal, caso haja falhas nas travas de ombros. Como, por exemplo, eu já mostrei aqui no Mundo Surreal, né? Travas se abrindo e a pessoa fica lá dentro, se pendurando, igual que tá dentro do liquidificador. Nossa, abriu o bagulho! Kamikaze, na verdade, é um brinquedo muito seguro. A sua manutenção é rigorosa. Poucos acidentes e mortes foram registradas em todo o mundo com kamikazes. Aconteceram, por exemplo, alguns acidentes que o fator culpado foi o não cumprimento da altura mínima de uma pessoa para andar num kamikaze, que geralmente é de 1,20 m. Ou seja, até um anão pode andar no kamikaze. Mas o que não é nada pequeno é a carreta do kamikaze. É um carretão, galera. A carreta mede 12 metros de comprimento e ela requer até uma permissão especial para viajar. Você aí que viaja pelas estradas do Brasil, já viram alguma carreta escrito "Cuidado, veículo longo, 12 metros, 16 metros"? Pois é, o kamikaze é um desses veículos longos. Porém, os kamikazes mais antigos, eles eram alimentados por um motor de corrente contínua de 75 cavalos de potência e chegava a 56 km por hora, bem mais lento que os de hoje em dia. Porém, os modelos recentes que são montados por essa corrente contínua, hoje em dia eles ficam montados em uma caixa de engrenagens lá no topo da torre, bem no meio dele, sabe? É no meio ou é no topo, Pedro? É no meio. É ali naquela bolota ali com aquelas luzes piscando. E é uma engrenagem simples, galera. Ou seja, deu problema, você coloca ali uma engrenagem de um Fusca ali dentro, tá funcionando. Projetos semelhantes foram produzidos por ARM, como Skymaster, Top Fan, Meishu, Mundal, Skyfly. A Vekoma, por exemplo, fabricou diversos Skyflyers. Lembram que eu falei para vocês a versão que existia lá no Play Center, onde os pezinhos ficam balançando? Pois é, essa versão, na verdade, ela se chama de Footloose. E a Zamperla também não fica de fora do kamikaze, não, porque ela também tem seu modelo próprio. Porque ela também lançou o seu modelo onde os pezinhos ficam lá balançando. Tinha que ser Zamperla, né? Se a Zamperla não lançar nada de diferentão, não é Zamperla. É verdade. Pra você que tá meio boiando aqui, eu falando sobre fabricante de parques de diversões e de brinquedos de parques, eu tenho uma série exclusiva e super legal aqui no canal, onde eu mostro a história e também instalações de diversas fábricas de atrações de parques de diversões. Então corre aqui nas playlists aqui do Seu Mundo Ideal para você dar uma bisoiada. Mas vamos falar um pouco do Ranger então, já que o Ranger ele foi fabricado pela Huss, isso lá em 1981, galera. E a partir daí o termo Ranger ele se tornou sinônimo de brinquedo de pêndulo invertido. Prepare for Ranger introduction. Disney's Hollywood Studios. Empolgante. Então, na verdade, um Ranger ele é um pêndulo invertido de um braço só. Já o Kamikaze ele é um Ranger duplo. Então, se você tá vendo aí um Ranger, um Kamikaze, e enfim, como eu sempre digo aqui, o Kamikaze também é do parque. O parque dá o nome do Kamikaze que ele quiser. Bota Ranger, bota tesoura, bota martelão. Então martela, martela, martelo, martelão. O que eu sei é que esse passeio aí de giro invertido, ele vem desde o Loop of Rain.
inventado por Lee Everly. Ele que estabeleceu o padrão para muitas outras atrações, usando o sistema de passeio de pêndulo invertido, como por exemplo, mais tarde, como eu já disse, o Ryburn. O Tramboat, como eu já mostrei aqui, inclusive o Beto Carreiro aqui no Brasil já teve um Tramboat. Tramboat nada mais é do que uma barca 360 graus. A barca do Tramboat lá do Betão, inclusive, ainda existe em diversos outros países do mundo, e o mesmo modelo. Mas, por incrível que pareça, essas atrações de um braço só, como a Tramboat, como a Dreamboat, entre outros navios piratas e barcos vikings que ficam de cabeça para baixo, eles são muito mais caros, mas é muito mais mesmo, do que um simples kamikaze, devido ao peso que a plataforma tem que aguentar. Porque a força que a gôndola exerce ali, fazendo aquelas piruetas, dando aquelas voltas, é muito grande. Huss e Weber, eles criaram muitas atrações lá na década de 80. O Looping Starship, por exemplo, que foi fabricado pela Intamin, ele era fabricado apenas para parques de diversões grandes, isso lá em 80, porque eles não podiam ser movidos. E os sistemas desses Looping Starships, eles são sistemas diferentes dos usados no Kamikaze. E também eles preferem usar uma gôndola ao ar livre, ao invés daquele sistema enjaulado que o Kamikaze tem. Kamikaze é um brinquedo muito popular, né? Quando você passa em frente a um parque de diversão, quando o parque de diversão chega na sua cidade, um dos primeiros brinquedos que tu vê é o Kamikaze. Kamikaze surgiu pela Fabre, lá em 1984, e desde então fez a alegria de geral. Olha aqui, cara! Ô, Joás, olha aqui o pai! E o Kamikaze ainda chegou aqui no Brasil também na década de 80. É uma atração bem antiga. Sempre quando os brinquedos eles eram lançados lá na década de 80, na década de 90, eles eram trazidos imediatamente para o Brasil. Hoje em dia, infelizmente, não é mais assim. Espero que um dia volte a ser. E só para terminar de falar aqui do Loop of Rain, porque o Loop of Rain, ele é o precursor disso tudo, galera. O Loop of Rain, ele era muito sinistro, galera. Ele tinha 2 braços de 4 metros de comprimento cada um com um carro fechado, como se fosse um disco voador lá da década de 20 mesmo, 30, na verdade era a década dele, então eles procuravam fazer as coisas tudo meio assim que futurista, só que cada cabine, galera, comportava 4 passageiros sentados, ao invés de 16, como é hoje em dia. O diferencial era esse trem doido aí, ó, porque além do troço virar de cabeça para baixo, a cabine, ela ia girando, como se fosse um escavador de túnel de metrô, sei lá que diacho é isso. Essas coisas do passado, né? Mas isso não ficou só no passado não, tá? Existe uma versão atualizada desse brinquedo aí, conhecida como Roaplane. E ainda teve parque que conservou estes brinquedões antigos. E eles passaram a se chamar Rockapalooza. Como, por exemplo, lá na Feira Livre de Hydro, uma cidadezinha que fica em Oklahoma. Me deixa sem ar, eu sei. Olha, mãe, vai virar. Virou. Kamikaze, 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 kamikaze,
E aí, gostou de saber mais um pouco sobre o seu brinquedo preferido? Já trouxe aqui para vocês diversas outras atrações, é só você procurar aqui na playlist do Seu Mundo Ideal. E conta aí, comenta aí, qual o próximo brinquedão que você quer que eu traga para você? Qual a próxima atração você quer que eu conte a história, você quer que eu apresente os modelos? É só você comentar aqui embaixo, eu leio todos os seus comentários. Eu não respondo todos não, né? Mas eu tento. Um grande abraço e até o próximo vídeo, aqui no Seu Mundo Ideal. Vai querer mais? Não! Mais uma vez? Tchau, tchau.